Vai lá, Lê, manda bala. Amém. Beleza, obrigado. Bom, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que o Senhor agora nos ajude a ter foco, nos ajude a ter concentração e vamos tentar extrair algumas coisas importantes do texto de hoje. O texto de hoje está em Marcos 8, versículos 22 a 26. E o subtítulo que a minha versão da Bíblia coloca é Jesus cura um cego em Betsaida. E daqui a pouco a gente vai ver por que que é importante o nome dessa cidade, por que que é importante a gente saber um pouco sobre essa cidade. Mas vamos começar lendo o texto. O texto diz assim: Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Então, eu já alertei vocês que a gente deveria prestar atenção no nome dessa cidade, porque essa cidade ela aparece em outros lugares no Evangelho, né? E eu daqui a pouco eu vou mostrar um texto no Evangelho de Mateus onde aparece essa cidade. Ela tem uma Betsaida, né? O nome da cidade. Ela tem uma característica muito importante para o entendimento desse texto. Assim como Betsaida, ela é denunciada ali no texto de Mateus que eu vou ler para vocês. Tem outras duas cidades lá, Corazim e Cafarnaum, que também são denunciadas, mas o nosso foco está em Betsaida. O texto que eu vou trazer para vocês está em Mateus 11, versículos 20 a 24. E, e ele já começa com um formato muito interessante. Ele começa com um subtítulo assim: Ai das cidades que não se arrependem, né? Então a gente já vai ver que Betsaida não é coisa muito boa, né? Ai de Betsaida vai aparecer no texto. Vamos ler aqui o versículo 20 em diante. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Então aqui está uma crítica forte a Betsaida, né? Está sendo dito, muitos milagres foram realizados ali, mas nem com todos aqueles milagres que Jesus realizou ali, essa cidade não se arrepende. Essa cidade ela se mantém na incredulidade. Eu vou só ler o resto para vocês verem como que Jesus tem uma crítica forte a isso. Né? Ele vai falar daqui a pouco da cidade de Cafarnaum. Mas vamos para o versículo 22. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Interessante esse texto, né? Porque a gente vê que onde Jesus se revelou mais, ele vai ser mais rígido, ele vai cobrar mais. Ele vai cobrar mais do que em lugares onde ele se revelou menos, né? E Betsaida era uma dessas cidades onde ele realizou muitos milagres, mas essa cidade se mantinha como? Se mantinha incrédula e não se arrependia. Se manteve sem aceitar o evangelho de Jesus. E talvez por causa dessa característica de Betsaida, que nos versículos 23 e 26 do texto de hoje, do texto de Marcos, que fala assim, versículo 23.
ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, né? Aqui existe uma sugestão de que talvez esse povoado, será que ele merecia receber mais milagres do Senhor Jesus? Será que não é por isso que Jesus leva esse cego para fora do povoado? E depois no versículo 26 fala assim, depois que ele já foi curado, né? Fala assim: Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, né? Aparentemente, uma possibilidade aqui que a gente poderia interpretar esse texto é de que Betsaida já tinha recebido a quantidade de milagres que ela, entre aspas, merecia, e agora, por ela não ter se arrependido, por ela não ter vencido a incredulidade, talvez Jesus não queria mostrar novos milagres para eles, né? Então, talvez a obstinação deles em não se render a Jesus fizesse com que eles não tivessem uma nova chance. Jesus leva o cego para ser curado fora da cidade e depois de o curar, manda não entrar na cidade. É muito interessante isso, né? Aparentemente, Jesus não iria mostrar o seu poder para o povo obstinado de Betsaida. Nós temos visto o poder de Deus em nossa volta e temos permanecido indiferentes? Que vocês acham? Que reflexão é essa que eu quero deixar para vocês? Nós também temos visto milagres do Senhor Jesus, a gente tem visto a manifestação do poder do Senhor Jesus, e a gente tem estado indiferente ou a gente tem valorizado isso, né? Fica essa reflexão para cada um de nós, cada um vai fazer a sua autorreflexão e pensar se tem estado indiferente ou se tem valorizado aquilo que o Senhor Jesus tem feito, aquilo que o Senhor Jesus tem realizado, né? Existem outras possibilidades de interpretação para essa parte do texto que eu falei aqui, mas eu creio que essa reflexão que eu trouxe hoje é a reflexão que o Senhor tem para a gente agora, nesse momento, né? Mas vamos voltar para o texto de hoje. Vamos para o primeiro versículo, versículo 22. Versículo 22 fala assim: então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Vamos analisar só esse versículo por enquanto. Vamos analisar esse pedacinho aqui que fala que algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. O que a gente pode tirar de ensino aqui? Quando vemos uma pessoa em necessidade, nós também devemos conduzi-la a Jesus, assim como eles conduziram o cego. Podemos fazer isso apresentando o Senhor Jesus a essa pessoa, mas também podemos interceder, como está dizendo aqui na continuação do texto, suplicando-lhe que tocasse nele. Essa súplica pode ser vista como a nossa intercessão pela pessoa em necessidade. Nós podemos interceder, inclusive, pedindo uma cura para uma pessoa enferma, né? São dois pontos desse versículo. Agora eu vou ler os versículos 23 a 25, porque aqui está uma historinha completa, né? Eu não quero analisar a parte, eu quero analisar o todo desses três versículos. Versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos e a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Então, esse episódio aqui, ele é único na missão do Senhor Jesus aqui na Terra, né? Porque aqui é o único lugar que a gente vê uma cura acontecer em duas etapas. A gente vê uma cura que ela, na primeira ministração de Jesus, ela não se completa, ela é parcial, né? A pessoa recebe essa ministração e tem uma porcentagem da cura. Aí depois vem uma segunda ministração e ele recebe a cura completa, né? Então esse processo de cura aconteceu em alguns momentos. E eu quero trazer um exemplo de, na prática, como que a gente tem vivenciado algo parecido, né? As experiências de cura que eu vi muitas vezes,
Eram experiências assim, em que você ia até a pessoa relatava alguma dor no corpo dela, e aí a gente pede para orar, a gente ora, e às vezes a gente pergunta, e aí, melhorou? E a pessoa fala, não. Aí a gente vai lá e verifica, mas não melhorou nem um pouco? A pessoa fala, não. Aí a gente não pensa assim, ah, já orei, não deu, paciência. A gente pensa assim, eu vou orar de novo, né? Peço para a pessoa licença, eu quero orar mais uma vez. Aí às vezes a gente ora, a gente pergunta, depois a pessoa fala, ah, reduziu a dor em 50%. Aí a gente fica meio assim, não, quem sabe Jesus não cura 100%, né? Então a gente vai lá e ora uma terceira vez, às vezes uma quarta vez, e às vezes a gente vê uma cura sendo completada, ou a gente vê que foi só um alívio, não foi uma cura que o Senhor estava trazendo naquele momento. Então esse é um exemplo. Mas tem outras vezes que a gente ora por uma cura e essa cura acontece de uma vez, né? E eu estou falando de relação à dor, porque em dores é fácil a gente verificar se a dor passou ou não. E eu tenho um exemplo pessoal, eu com a minha filha, com a Marina, que um dia eu ia ter um encontro com algumas pessoas numa padaria, né, um encontro da igreja, e eu tava com muita dor nas costas. E com essa dor nas costas, eu tava pensando assim: puxa, eu vou ficar lá horas com essas pessoas, eu vou ficar incomodado, eu não vou aguentar ficar sentado, eu vou querer ficar levantando para esticar o corpo para um lado, para o outro, para tentar aliviar a dor. Aí eu vi que ia me atrapalhar muito essa dor. E eu e a Marina, a gente tem uma coisa assim que parece uma conexão espiritual entre nós, né? É como se fosse isso. Porque eu, quando oro pelas dores dela, ela tem muito resultado de resolução, né? Dessa dor. E quando ela ora por mim, também tem muito resultado. Então, eu fui pedir oração para ela. E foi muito interessante esse episódio específico, porque ela nem falou nada, ela foi tocar nas minhas costas, ela nem chegou a encostar, a dor passou completamente. Então ela nem orou e nem teve o toque da imposição de mãos, né? Foi só assim, ela aproximou, a minha dor já passou completamente e aí eu pude ir para esse encontro e ficou tudo bem lá e pude aproveitar bem o encontro, né? E queria deixar esse exemplo para vocês, porque o nosso ministério lá do Jardim de Oração, ele está disponível para trazer palavras proféticas, ele está disponível para vocês trazerem os motivos de oração e a gente poder interceder, mas ele também está disponível para pessoas que estão com enfermidades. E se você tiver um dia na igreja, você tiver com uma dor em algum lugar, vai lá pedir oração. E a gente provavelmente vai orar algumas vezes se for necessário. Espero que seja na primeira vez, mas se não for, a gente vai orar, porque a gente crê que às vezes Deus faz essa cura gradual. E eu queria já ir em direção à conclusão da palavra de hoje, que e eu quero fazer essa conclusão com algumas aplicações. Então, eu começo aqui com a primeira aplicação, que é a seguinte: sempre leve os seus problemas, e não só os seus, mas também os problemas dos outros, para o Senhor Jesus em oração, assim como eles levaram esse cego diante do Senhor Jesus. Segunda aplicação: não deixe a incredulidade dos outros destruir a sua fé. Um dos possíveis motivos de Jesus conduzir o cego para fora do povoado seria o de retirar ele do meio de um povo incrédulo. Porque entre pessoas incrédulas, a gente acaba ficando incrédulo também, né? Mas a gente não vai só se afastar dos incrédulos, né? Nós devemos orar por eles para que eles possam ter a fé deles trabalhada pelo Senhor Jesus, para que eles também possam se aproximar do Senhor Jesus. Uma terceira aplicação, né? Interessante também. Ali a gente vê que Jesus, ele cospe nos olhos do cego. Então, Deus, às vezes, ele vai agir na nossa vida de um jeito muito diferente daquilo que a gente acharia o mais correto, ou o mais comum, o mais esperado, né? Com esse cego foi assim, foi uma forma muito inusitada, essa forma de cuspir nos olhos dele.
Portanto, a gente tem que se colocar diante do Senhor, colocar a nossa questão diante do Senhor, as nossas necessidades, e simplesmente confiar que Ele fará tudo da melhor forma, e será feito da forma dele, que essa é a melhor forma. E uma última aplicação que eu queria deixar é: continue perseverando em oração. E muitas vezes também, por que não, em oração e jejum, né? Para poder receber a bênção completa do Senhor. A gente viu aqui que pode ter uma bênção parcial, mas Jesus pode ter uma bênção completa reservada que a gente não está recebendo ainda. Né? No mundo espiritual pode haver muitas batalhas que podem estar impedindo a bênção do Senhor de chegar até nós. E aqui é interessante a gente lembrar de um texto que tem em 1 Reis 18, em que a gente vê o profeta Elias, ele ora 7 vezes pedindo para que chovesse numa terra seca. Então, só na sétima vez é que vem. Então, ele orou insistentemente, ele clamou várias vezes, e a bênção do Senhor se completou depois dessas 7 vezes que ele orou. Vamos pedir para o Senhor trazer essas aplicações para a nossa vida pessoal, ok? Então, eu peço que todos fechem os olhos, vamos dirigir nosso pensamento agora ao Senhor e pedir que Ele venha trabalhar esses pontos em nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos ensine, Pai, sempre a levar nossos problemas, nossas questões diretamente para o Senhor, em oração, Pai. Ensina a gente a ser pessoas que oram, pessoas que perseveram em oração, Pai. E, Pai, não deixa a incredulidade daqueles que estiverem à nossa volta nos afetar, Senhor. Não queremos ser afetados pela incredulidade dos outros, queremos ter fé que realiza grandes coisas, Senhor. Queremos ter a fé que agrada ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, queremos isso em nossa vida. E, Pai, no nome de Jesus, a gente quer se render completamente ao Senhor, se render completamente à Sua vontade. Que toda questão que a gente colocar diante do Senhor, a gente quer confiar que o Senhor vai resolver da melhor maneira, da maneira que o Senhor quiser, Pai, e não da maneira que a gente espera, não da maneira que a gente quer, Pai. Que seja tudo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu desejo, Senhor. E, Pai, nos dê perseverança, Senhor, que nós estejamos orando, clamando ao Senhor até que a bênção do Senhor se complete. Ensina a gente a ter essa perseverança, ensina a gente a ter esse coração de intercessor, Pai. Esse coração de intercessor que insiste, que clama, até que o Senhor dê a resposta, Pai. E que a gente não desista enquanto o Senhor não trouxer uma resposta nem positiva, nem negativa, Pai. Mas se o Senhor trouxer a negativa, Pai, a gente também vai aceitar, porque confiamos que a tua vontade é aquilo que nós desejamos, é aquilo que vai ser o melhor para a nossa vida, Pai. Que todas as coisas cooperam de fato para o nosso bem, Pai. No nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor agora sobre todos os meus irmãos, que o Senhor realize essas coisas nas vidas deles também, Pai, que hoje todos tenham um dia abençoado, Pai, e que o Senhor esteja com eles pelo resto dessa semana, trazendo as bênçãos do Senhor sobre as vidas deles, Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém.